Olá, pessoal aí de casa, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Renata, da disciplina de Matemática, e estarei aqui hoje conversando com vocês um pouquinho mais sobre esse conteúdo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Antes disso, eu não posso deixar de lembrá-los de que vocês devem acessar a plataforma do Class e marcar as suas atividades como realizadas para que você faça as atividades, pratique o que foi dado em aula e também garanta a sua presença. Então não deixe de participar das aulas e realizar as atividades que estão propostas lá no Class, além de assistir a nossa aula, é claro, né? Então vamos começar relembrando o que foi visto na aula passada. Nós tínhamos trabalhado o conceito de variância, que nada mais é do que uma medida de dispersão que mostra o quão distante cada valor desse conjunto, que é o conjunto da amostra de dados estatísticos, está distante do valor central, que seria o valor médio. Então, nós temos que o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada do valor dessa variância e que a variância é obtida pelo quadrado da diferença entre cada um dos valores que foi encontrado como dado com a medida central. Tudo isso dividido pelo número de elementos dessa amostra. Nós vamos continuar os nossos estudos com estatística, só que hoje vendo um pouquinho da distribuição de frequência de dados agrupados. Vamos ver como é que a gente agrupa esses dados. Que dados são esses? Aqueles que nós obtemos por meio de uma pesquisa. Então eu vou começar com um exemplo onde a gente tem um nutricionista de uma equipe que tem 20 atletas e ele quer preparar para grupos de atletas uma dieta especial de acordo com o peso de cada um. Então, para isso, ele vai dividir a equipe em grupos. Então, como que ele vai organizar esses dados? Tomando o peso dos atletas em quilos, para poder sugerir uma dieta aí para cada um dos grupos, dependendo do peso de cada um. Então, como primeiro passo, o pesquisador, né, no caso aqui o nutricionista, ele vai colher o peso dos 20 atletas e colocar organizadinho ali numa tabela. Como nós estamos trabalhando com estatística, nosso primeiro passo como estatístico para poder ajudar esse nutricionista a agrupar esses atletas, levando em consideração o seu peso, nós vamos colocar todos eles em ordem, pode ser crescente ou decrescente. Eu coloquei ali na ordem crescente, começando pelos 70 quilos e terminando com o 88. Então esse primeiro passo, anota aí no seu caderno, porque você vai precisar para realizar os exercícios. E aí, nós temos de informação qual é o menor e o maior valor, 70 e 88 quilos respectivamente. Temos o valor que mais aparece, que é a moda, lembra disso? A moda é o valor que mais aparece, 76 quilos, e a amplitude de variação, quanto se variam esses valores. Então, nós pegamos a diferença entre o maior e o menor valor obtido dessa amostra, que é 88 menos 70, que são 18 quilos. Então, a amplitude é 18. E aí, ele tem aqui os dados, eu coloquei de novo a tabela para a gente não se perder, tá? Então, por isso que ela está repetida aqui. Vamos ver como que a gente consegue distribuir, organizar esses dados numa tabela de frequência. Então, a frequência é quantas vezes acontece cada um daqueles dados. Por exemplo, os 70 quilos acontece 2 vezes, os 72 aparece uma vez. E assim por diante até chegarmos ao 20º dado. Continuando, nós temos então dentro dessa tabela de frequência o que a gente chama de frequência absoluta, que é com F minúsculo I. Esse é o nome que nós vamos chamar quando nós vamos dizer quantos elementos tem de cada um dos dados. Então, se refere ao número de ocorrências de cada um dos valores que foram obtidos lá na sua coleta de dados. Então, temos também a frequência relativa e a frequência acumulada. A frequência relativa ela vai ser calculada de que forma? Nós vamos fazer a divisão da frequência absoluta, que é a da tabela anterior, pelo número total de valores na nossa amostra. Nesse caso, são 20. Então, aqui eu tenho também que a frequência acumulada, vejam a diferença, aqui a frequência acumulada está com a letra maiúscula, é o total acumulado de todas as frequências. Então, 70 só apareceu 2 vezes, são 2. Quando você passa para o próximo, você soma as frequências absolutas e vai obtendo cada uma delas até chegar no número total, que são 20. E a frequência acumulada relativa, que vai relacionar cada uma dessas frequências acumuladas com também o número total da nossa amostra, que são 20.
Então aqui eu já deixei para vocês o exemplo com um cálculo de cada uma delas, para que não fique só na teoria. Então nós primeiro vamos calcular aqui a frequência relativa do dado 70, como eu disse para vocês, aparece duas vezes, para eu calcular 2 dividido por 20, 0,1. A frequência acumulada eu coloquei como exemplo, eu vou calcular a frequência do quarto dado, da quarta informação. 1, 2, 3, 4, 76 quilos. Então, por isso que aqui tem o 76. Eu somo todas as frequências absolutas, 70, 72, 75 e 76, que é um total de 8 ocorrências. Aqui eu tenho 8 elementos até chegar no 76, que seria o quarto elemento dessa amostra. E tenho também a frequência, então, acumulada relativa, que eu já coloquei a do 76, porque nós calculamos anteriormente o valor de quanto seria a frequência acumulada. Relativa, basta dividir pelo número total da amostra, que é 0,4. Dessa forma, nós podemos colocar todos aqueles dados numa tabela que inclua todas as relações, frequência absoluta, frequência acumulada absoluta, a frequência relativa e a frequência relativa absoluta. Eu fiz alguns cálculos já para vocês, já coloquei aqui os dados dos valores que eu encontrei, agora fica para você em casa completar o resto dessa tabela e daqui a pouquinho a gente volta para verificar se você acertou.
Então vamos lá, pessoal, vocês aí de casa ficaram pensando e resolvendo, e aqui a tabela já concluída com todos os valores. Os valores que estão em negrito são aqueles que foram colocados após o cálculo de vocês aí em casa. Então fica para vocês conferirem, espero que vocês tenham acertado, e aí o professor o nutricionista dessa equipe vai propor agrupar. Então como que ele vai agrupar? Não é aleatoriamente, né? Não é de qualquer jeito que se calcula esses grupos. Então nós temos para o cálculo, aliás, antes disso eu gostaria só de confirmar com vocês que no final, tá, a frequência absoluta acumulada tem que ser no final igual a 20, porque nós temos 20 amostras, e a frequência acumulada que é relativa tem que dar 1, que seria 100% da amostra. Tá? Só essa observação antes. Então, vamos ver como que a gente calcula essa distribuição de frequências para que fiquem agrupados de forma adequada. Nós temos duas formas. A primeira dela é a regra de Sturge. Então, nós calculamos esse número de elementos que vai em cada um dos grupinhos. É que nem o professor, quando vai dividir a turma em grupos, ele pergunta quantos alunos tem na turma e divide em 5, 6, 7 grupos ou grupos de 5, 6 alunos. Aqui é a mesma coisa, nós vamos dividir os dados em grupinhos. Então, número de grupinhos, primeiro 1 mais 3,3 vezes logaritmo de n. O que é n? O número total de dados da amostra. Nesse caso é 20. Então, por isso que eu substituí aqui o n por 20. Então, o número de amostras seria aproximadamente, o número dessa distribuição, né, de classes, seriam aproximadamente 5 classes. Eu teria 5 grupinhos diferentes. Temos também a regra da raiz. Eu sugiro que vocês utilizem a regra da raiz, que é bem mais simples, tá? Eu deixei as duas porque se aparece isso para vocês no teste de Enem e você nunca viu na vida, nunca ouviu falar, então agora você sabe. Pediu para calcular por Sturge, você pode usar a regra da raiz sim, que não vai estar errado, tá? Então, a regra da raiz vai te dizer que o número de classes é igual à raiz quadrada do número total de elementos dos seus dados. Nesse caso, 20. Raiz quadrada de 20 é aproximadamente 4 classes. E aí, vocês vão me perguntar, professora, o que é certo? 4 ou 5 classes? Os dois. Os dois estão corretos. Pesquisei bastante antes de vir falar isso para vocês, porque, né, depois vem uma enxurrada de perguntas. Então, sim, os dois estão corretos. Você não vai errar usando um ou usando o outro, tá? Então, nós vamos calcular para essa nossa amostra que nós temos o número de elementos ali que eu vou colocar agora em cada grupinho. Então, é o número de amplitude, como que se calcula, né? O número aí, tamanho de cada uma das classes. Então, nós vamos dividir em 4 grupos, lembra? 4 ou 5, só que quantos que vai ter em cada um? Então, vai ser a amplitude dividido pelo número que eu obtive anteriormente, que nesse caso eu estou usando o 4, porque nós vamos usar a regra da raiz. Então, 18, da onde eu tirei esse 18? Da amplitude, o maior elemento menos o menor, dividido por 4. 4,5 que dá aproximadamente aí 4 classes. Então, aqui fica a nossa tabela com 4 elementos em cada grupinho. Aqui eu tenho de 70 até 74, não inclui o 74. Então, é 70, 71, 72 e 73. Anota isso aí. Isso acontece em todos os grupos. Somando todos eles, eu tenho também os 20 elementos, tá? Então, nessa tabela, agora já por classes. Lembra que anteriormente vocês fizeram esse cálculo para os 20 elementos, do 70 até o 88. Aqui agora vocês vão fazer por classes, completar essa tabela, realizando os mesmos cálculos que os anteriores. O que vai mudar? O número de frequência, eu já deixei aqui para vocês, absoluta em cada um desses grupinhos que tem 4 elementos. Então, bora lá completar aqui essa tabela, o mesmo cálculo rapidinho, agora já usando os dados agrupados. E a gente já volta daqui a pouquinho para ver se está certinho.
Então vamos lá, pessoal, verificar se vocês calcularam de forma correta a frequência acumulada de cada uma das classes, a frequência relativa e a frequência acumulada relativa. Então aqui eu trouxe a tabelinha para vocês com os valores já estão completos. Opa, já está completo, tá? Então aqui a frequência absoluta é 3. O que é isso? Eu tenho 3 elementos ali naquele grupinho, tá? Que vai de 70 a 74. Esse tracinho aqui indica que só inclui o 70, não inclui o 74. Por quê? O 74 está aqui embaixo. Vocês conseguem ver na segunda linha. Quem pesa 74 quilos está aqui no segundo grupo, tá? Então aqui, vejam, se eu for somar as frequências acumuladas, eu tenho 3, porque eu só tenho 3 aqui. Então, uma forma bem fácil de você calcular é ir somando na diagonal. 3 mais 5, 8. 8 mais 3, 11. Tranquilo? Aqui, ó, 11 mais 7, 18, até chegar no 20, que é o número total. E para a frequência relativa? Para a frequência relativa, nós não podemos esquecer que a primeira coluna divide a frequência absoluta pelo número total de elementos da amostra. A segunda coluna da frequência relativa, você vai dividir a segunda coluna pelo número total de elementos da amostra. Então aqui, por isso que essas duas linhas, essas duas colunas aqui ficam iguais. Então na primeira linha a gente tem 3, 3, 0, 15, 0, 15, ok? Então isso vai se repetir até chegar no 1, que é o 100%. Então verifiquem lá se vocês acertaram essa resposta. Tem que chegar até o 1, que é 100%, aí você já vai saber se você acertou. Durante a aula de hoje, nós vimos então a distribuição na frequência de dados que sejam agrupados em grupos. Vamos separar aqui dessa forma. O professor agora tem lá os grupinhos todos separados de 4 em 4 quilos, né? A quilometragem, o quilo, os pesos dos atletas de 4 em 4. Então ele consegue aí, estatisticamente falando, proporcionar uma receita, uma dieta melhor para os seus atletas. Na próxima aula, nós vamos continuar trabalhando ainda com a frequência de dados agrupados, porque esse é um conteúdo realmente que não cai, despenca no vestibular, no Enem. O pessoal adora estatística e espero que vocês gostem também. A gente se vê na próxima aula, fiquem bem, não deixem de fazer as atividades.